Fala aí, mestres, tudo bom? Thunderbolt aqui, com uma diferença aqui de cenário, né? Tô testando uma coisa nova, até porque eu tô testando tanto de cenário quanto de formato novo. Agora eu quero trazer um pequeno vlog pra vocês, não tão pequeno assim, falando um pouco mais de ReZero. Afinal, o ReZero acabou recentemente e, querendo ou não, foi um sucesso estrondoso e eu não falei dele dentro dessas 2 temporadas que ele estava passando. E eu esperei acabar pra ter um pouco mais de... tirar algumas conclusões um pouco melhores, porque ReZero foi um boom enorme e eu queria tirar algumas conclusões antes de falar um pouco mais sobre ele. E como vocês viram no título, sim, eu quero falar um pouco mais sobre os problemas de ReZero. Não que ele não tenha sido um anime bom, calma, vamos por partes. Primeiro de tudo, já é meio que normal que alguns títulos acabem ganhando um pouco mais de notoriedade, acabam entrando um pouco mais na graça do pessoal, como por exemplo foi com Shingeki no Kyojin, foi com Nanatsu no Taizai, Sword Art Online e outros títulos aí que a gente chama de anuais, né? Que eles fazem um certo sucesso dentro do seu ano de lançamento. E ReZero, pelo menos em 2016, foi esse título. Em questão de fanbase e público, ele conseguiu superar até o One Punch Man e o próprio Boku no Hero Academia. Pelo menos aqui no Brasil, no ciclo aí da otaku esfera aqui brasileira. Acontece que ReZero sim se tornou até que popular e entrou aí no título dos animes modinhas, até porque eu odeio esse termo, é sério. Já desmistificando, eu não gosto de usar esse termo, eu acho muito pejorativo. O pessoal diz aí animes modinhas para animes que ganharam aí um certo público, ganharam uma fanbase e ele não é bom e não merece talvez esse lugar aí de notoriedade, esse ranking aí entre os mais populares, mas acontece que o ReZero acabou se tornando um anime muito conhecido. E por bem ou por mal, talvez tenha sido um dos animes que entraram nessa lista de mais conhecido dos últimos tempos, fazendo um bom trabalho. Eu acho que assim, dos animes anuais que ganharam seu certo sucesso no ano de lançamento, ReZero talvez tenha sido um dos mais competentes, mas mesmo assim ainda temos problemas. Muita gente trata ReZero como se fosse a coisa mais incrível do universo. Calma, calma, não é bem assim. Ele foi bom, mas ele não foi outra coisa de outro mundo e nem fez algo tão diferente do que a gente está acostumado. E talvez ele tenha, assim, alguns problemas alguns problemas que não saltaram tanto à vista, porque a gente tem a sua parte de execução visual. Ele tem uma boa roupagem, ReZero ele tem um visual agradável para quem gosta disso, né? Para quem gosta de um mundo de fantasia e uma história mais voltada para o público otaku. Falando um pouco mais sobre o seu visual, ReZero ele tem tudo que um otaku gosta, ou pelo menos ele entra muito bem na lista de cheques, né? Ele vai fazendo vários cheques em coisas que ele tem na sua obra que não necessariamente faz aí algum sentido, mas ele utiliza e é bem aceito. Ele acerta fazendo uma roupagem que geralmente os otakus gostam e que é esse negócio de mundo de fantasia, onde você tem um protagonista que é um hikikomori, um otaku, aí você tem também lolis, traps, você tem mages, você tem aí alguns conceitos, alguns arquétipos que agradam esse tipo de público e ele acaba caindo na graça com uma facilidade. Assim como Sword Art Online também tem isso, Nanatsu no Taizai, Tokyo Ghoul, eles têm uma roupagem que agrada, né? Não é um anime um pouco mais sem sal visualmente, como algumas obras talvez um pouco para um público um pouco mais adulto, que trabalham outros temas, como por exemplo, esse ano a gente teve Erased e a gente teve também o Rakugo. Mas enfim, não tem problema nenhum em ter essa roupagem que o ReZero tem. O problema é quando essa roupagem começa a atrapalhar um pouco a história. Quando ele começa a usar algumas questões e jogar pra você algumas coisas que você simplesmente começa a pensar e fala: não faz o menor sentido isso daqui tá aqui, ou ser dessa forma. Eu não vou entrar nem no mérito de roupa e visual dos personagens, porque isso eu acho que é irrelevante, sabe? Você vê uma maid andando no meio da rua acaba sendo irrelevante pra história, mas um personagem que se intitula Otaku e Hikikomori ser descolado do jeito que ele é e não ter nenhuma ligação, nenhum atrelamento a esse título que ele utiliza, aí a gente começa a ter problema. Sabe, o Subaru desde o começo, ele se vendeu como Hikikomori. E por quê? Sabe, sem nenhum motivo na história, ele utiliza esse título, ele fala que é mas talvez ele não tenha os mesmos problemas e um pouco mais dos conceitos do que realmente pelo menos um hikikomori tem.
Quando você é um otaku, você não está atrelado a necessariamente uma forma de agir ou pensar, né? Não existe nenhum padrão ético, moral ou de comportamental que os otakus têm, mas o Hikikomori já é um pouco diferente, por ser atrelado a uma doença, por ser atrelado a problemas sociais, e o Subaru não tem isso, então você acaba tendo problemas quando o personagem fala que ele é isso. Pode ser um detalhe besta, mas são cheios de detalhes bestas que ReZero começa a errar e isso começa a saltar à vista. O ReZero ele consegue esconder muito bem os seus problemas porque ele utiliza, como eu falei, da roupagem, né? Ele utiliza de um visual, de uma forma de contar um conteúdo que agrada. Então, pelo menos agrada quem gosta desse tipo de conteúdo, mas ele acaba escondendo algumas coisas que talvez não fique tão à vista, e se você começar a entender um pouquinho melhor alguns problemas que ele tem, isso vai ficando mais... Você consegue disseminar melhor os acertos e erros de ReZero. Outra coisa que eu demorei para entender o que ReZero queria contar para mim era a proposta da história. Você tem de fato um personagem quebrado, né? Um personagem que não é perfeito, que ele não é um herói, né? Um protagonista herói, como a gente está acostumado a ver em histórias de fantasia, como por exemplo em Sword Art Online, que você tem o Kirito, que é completamente heróico em suas ações, e desligou aqui atrás. E você tem a parte da desconstrução do personagem principal, né? Onde ele tem sérios problemas, ele já tem problemas quando ele vai para esse mundo, né? Ele já tem uma personalidade um tanto questionável em alguns momentos, e você vê isso se quebrando ao longo dos episódios, e você vai tendo a desconstrução do personagem. Isso é muito bom, sabe? Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceram em ReZero é mostrar o inferno do Subaru. Eu gostei de ver isso. Eu queria ver ele se ferrando cada vez mais e vendo como ele ia sair dessas situações, porque isso era interessante. Isso me cativou na história, isso me fez entrar de cabeça naquele mundo e entender o que era o Subaru e acompanhar a história dele, porque eu vi que tinha alguma coisa legal para contar ali. O problema é que essas quebras, e esse levantamento do personagem acabaram ficando não tão orgânicos, sabe? Você tinha momentos que o Subaru estava 6, tinha horas que o Subaru estava 600, ou seja, tinha hora que ele acertava muito bem e tinha hora que ele errava feio. Você não tinha uma progressão orgânica dos acertos e do erro, eles simplesmente aconteciam e uma hora o personagem estava super heróico e super motivado e, sabe, carregando os problemas nas costas, enquanto outros ele era o problema e ele cometia coisas terríveis, ele fazia escolhas ridículas. Eu acho que estão forçando um pouco a barra. E é mais ou menos essa foi o tempero do Subaru entre acertos e erros. Apesar da sua personalidade ser condizente em todos esses momentos, né? Ele é uma pessoa de personalidade forte, ele é arrogante quando ele tá certo e ele é prepotente quando ele tá errado. É legal você ver um personagem que não deixa a história falar por ele mesmo e ele tenta sim fazer alguma coisa acontecer. Não necessariamente ele é a solução, esse é até outro ponto que eu quero falar que ReZero acertou muito bem, mas ele muitas vezes é o problema da história. E o engraçado é que ReZero, né, ou no caso o Subaru, me fez pensar mais sobre isso, sabe? Eu queria ver o personagem se ferrando mais em outras histórias para ter esse crescimento. A gente viu que tem um crescimento em ReZero, a gente vê que o Subaru saiu de um ponto e foi para um outro. Com alguns problemas, talvez, aí de personagem não parecer tão orgânico, mas isso aconteceu, né? A gente não pode falar que o personagem não mudou e não evoluiu em algum momento, que sim, ele evoluiu, talvez não da forma mais fluida possível, mas aconteceu. E isso é bacana de ver o personagem sendo construído e desconstruído, porque isso não acontece em muitas histórias. Você pega alguns Battle Shonens e, cara, o protagonista é o cara que resolve tudo, é o cara que não tem problemas, é o cara que não tem uma progressão muito grande, ele não tem uma evolução de personagem e nem de personalidade, geralmente é uma evolução de força, sabe? É poder em cima de poder. E o Subaru mostrou isso, sabe? Mostrou que isso é possível, mostrou que o personagem pode se destruir e se construir, talvez não com tanta intensidade que nem ele, até porque a gente tem outros exemplos melhores de desconstrução e construção de personagem,
De fato, esses problemas do Subaru me fez pensar bastante, e eu queria ver outros personagens que estão em momentos, né, em situações ou em contextos parecidos que tivessem esses problemas que ele teve, sabe? Eu queria, por exemplo, ver o Natsu tendo os problemas que o Subaru teve, sabe? Problemas de personalidade, problemas de foco de objetivo, sendo cuzão com as outras pessoas. E isso é bacana, sabe? Você cria conflitos. E histórias sem conflitos, se não forem bem temperadas, ficam chatas e monótonas, sabe? Existem algumas obras, por exemplo, de Slice of Life, que acabam sendo monótonos pra muita gente porque não tem conflitos, porque não tem uma evolução, não tem um objetivo. Aconteceu isso com o Flying Witch recentemente, aconteceu isso com o Tanaka-kun recentemente. Eles são obras boas, mas é pelo seu roteiro e pelos seus personagens, porque a falta de conflito e objetivo pode acabar tornando aquela história muito chata e lenta. E quando o personagem erra dessa forma, e ele é o problema, né, eu acho que existe conflitos e existe um bom terreno para ser trabalhado em cima disso. Teve algo que aconteceu em ReZero que eu fiquei com muito pé atrás. Sobre a sua construção do mundo. Bem, o mundo de ReZero é interessante por si só porque você tem um contexto completamente diferente, onde magia existe, onde outras raças existem, onde existe um conflito político acontecendo por causa de quem vai ser o sucessor ao trono. Então existem algumas coisas interessantes criando aquele enredo, aquele universo, que nós, que não temos contato, né, que não é um mundo real, a gente acaba não sabendo o que está acontecendo ali, né? E cabe aos personagens ou o próprio roteiro contar a história daquele lugar. E isso não aconteceu muito bem, sabe? Não teria nenhum problema se a história continuasse rodando apenas entre os personagens e o mundo tivesse ali apenas para manter os personagens sobre um solo, vamos dizer assim. Você não precisa saber tudo o que acontece naquele mundo se a história sendo contada não é do mundo, mas sim dos personagens. O problema é que ReZero, em uma certa parte, ele começa a contar muito mais a história do mundo do que dos personagens. E os momentos que ele tinha para contar essa parte, ele não contou. Porque o ReZero, ele teve momentos de lentidão, principalmente no começo, principalmente na parte da mansão, onde ele estava conhecendo Aren e Aran, onde ele estava aprendendo sobre linguagem, sobre escrita, onde ele estava aprendendo o que é aquele mundo, e foi o momento certo para ele parar e absorver as informações do mundo e para a gente saber também o que é aquele lugar todo. Foi lá que descobrimos o que era magia, os portais, os familiares, os espíritos, a gente começou a entender um pouco mais aquele mundo, só que ainda faltou informação, sabe? Eles gastaram muito tempo e muitos episódios desenvolvendo Aren e Aran, que no caso acabou não sendo tão útil em algumas partes do processo, porque as personagens principais em alguns arcos não são as duas, né? E todo o aprendizado do Subaru às vezes ia por terra porque a gente não sabia exatamente o que ele tinha aprendido. Um problema que eu vejo é em questão de magia, você não sabe quem faz o quê. Parece que qualquer personagem pode fazer qualquer coisa, porque o Julius é um puta espadachim e tem todas as habilidades dele. O que ele pode fazer que a Aran não pode fazer? O que a Aren não pode fazer? O que a Emilia não pode fazer? Sabe? Não ficou muito claro o que cada um faz e o poder de cada um. Porque, sinceramente, eu não vejo problemas em não desenvolver a parte de poderes. Às vezes eu até prefiro você não ficar forçando a história apenas mostrando lutinha. E ainda bem que ReZero não fez isso. Mas ele começou a resolver alguns problemas através da luta. E quando você resolve um problema através da luta, você tem que mostrar a construção do poder, né? De como funciona a energia daquele mundo, como funciona a magia daquele mundo. E muitas vezes você não sabia. Como, por exemplo, aquela parte que o Julius começa a dar espíritos pro Subaru, ou algumas habilidades da Aren e da Aran que elas começam a tirar do nada, as próprias magias da Emilia. Será que a Emilia só tem poderes de gelo? Ela consegue fazer alguma coisa a mais? Sabe? Não ficou muito claro o que cada personagem consegue fazer, né? O próprio Reinhardt, tipo, que falam que é o cara mais poderoso do mundo, o que ele pode fazer? Sabe, o que pode ser construído através da magia nesse mundo? É uma coisa tão simples que Fullmetal consegue fazer muito bem, sabe? Ele, logo no começo, quando é pertinente, ele ensina as regras daquele mundo, ele ensina as regras da magia daquele mundo. Então você tem da onde tirar e entender, então esse personagem pode fazer isso, esse personagem pode fazer aquilo. E o poder, né, no caso a magia, no caso do
Fullmetal a alquimia, ele não é um ponto determinante de ser o mais forte ou não. Claro que em ReZero e outros animes de magia isso não segue como regra, porque quanto mais magia, quanto mais força, mais forte o personagem é. Ele consegue resolver melhor os problemas em questão de luta. Agora, quando você tem que resolver os problemas através da porrada, você tem que saber o que cada personagem faz, porque senão aparece algum poder novo na história e pode ser qualquer coisa. E, sinceramente, também a gente tem outros problemas pontuais de roteiro, como, por exemplo, quando o Subaru volta, sei lá, na quarta vez, no primeiro arco, que ele começa a falar com o Paco, e parece que o Pac, ou Paco, chama do jeito que vocês quiserem, ele fala com o Subaru como se já estivesse conhecendo ele. Então quer dizer que, tipo, o Subaru volta à vida e o Pac sabe que ele tá voltando à vida, ou não, ou é apenas um erro de roteiro, sabe? São algumas coisas pontuais que acabam criando teorias, e vocês sabem que tem muita gente que gosta de ficar criando teorias quando a história não dá todas as cartas e tem buracos. Então isso acaba sendo agradável para quem gosta de ficar tirando leite de pedra, né? Eu, sinceramente, não sou uma dessas pessoas, mas tá aí, ReZero, ele consegue fazer isso também. Ainda mais porque a história tá aberta e você tem a Light Novel para acompanhar também. E, obviamente, nem tudo que tem na Light Novel vai acabar no anime. Pelo menos as coisas mais importantes deveriam vir, né? E ReZero, por mais que possa ter temporada pra frente, e ele pode fechar algumas pequenas pontas soltas que ele deixou, que isso seria muito bom, mas não dá pra saber, né? Se continuar algumas coisas abertas, talvez ReZero como uma obra fechada talvez não funcione tão bem. Mas enfim, eu não vou ficar falando de problemas pontuais, porque o que eu quero dizer aqui é... Não, ReZero tem problemas, sabe? Todas as histórias têm problemas. Você tem... Até Fullmetal tem os seus problemas. Sabe? Fullmetal tem os seus problemas. E é exatamente isso que eu quero falar. Toda obra tem o seu problema técnico e tem o seu problema pessoal. Sabe, não tem problema nenhum você gostar de ReZero. Eu entendo quando você diz que ama ReZero e acha que é a melhor coisa do mundo. Você acabou sendo influenciado por aquela obra, você gostou dos personagens, você gostou da história que estava sendo contada, e talvez possa ser um dos seus primeiros animes, pode ter sido com alguma ligação sentimental que você tenha tido com os personagens, com a história. Não existe problema nenhum em gostar de ReZero. Assim como não existe problema nenhum em você gostar de qualquer outro anime, sabe? Qualquer outra obra. Eu não vejo problema você gostar de Bleach. Acontece que, quando você gosta de uma obra, você tem que entender que ela tem problemas. Tudo na vida, nada é perfeito, eu acho que nem preciso chegar nesse mérito, mas quando você entende o que você gosta, entende os problemas que ele tem, e você aceita esses problemas, e você reconhece esses problemas, eu acho que a experiência que você tem em gostar daquele produto, né, daquela produção, cria uma conexão muito maior. Quando eu gosto de um anime, eu tento entender os problemas dele, eu tento ver o que ele erra, e entendendo esses erros, eu aceito ou não aquilo, e aquilo pode ou não destruir a minha experiência. Um ótimo exemplo disso pra mim foi Erased, que teve aí enormes problemas que tirou muita gente da obra. O final foi horrível em alguns aspectos. O desenvolvimento do vilão foi terrível, sabe? Alguns problemas pontuais também tivemos lá e que pode tirar o 10 de muita gente. Mas aí que tá, pra mim ainda é válido. Eu não vou negligenciar, analisando de uma forma técnica, os problemas de ReZero, os problemas de Erased. Eu vou dizer, olha, ele erra aqui, aqui, aqui. E tecnicamente não é uma obra perfeita e tecnicamente ele não valeria um 10. Nesse ano, uma obra que eu daria um 10 em questão técnica, em aspecto puramente técnico, é apenas Shou Ageiroku Rakugo Shinju. É o único anime que de aspecto técnico eu daria 10/10 em questão de história, roteiro, personagens, construção de mundo. Aí você também tem aspectos técnicos como, por exemplo, produção visual, produção de dublagem, a produção sonora, sabe? Ele é bem feito. É um anime muito bem produzido. Só que, por outro ponto, talvez não tenha sido o anime que eu tenha mais gostado do ano. Que, por enquanto, assim, numa métrica bem por cima, ainda é Erased. E eu sei diferenciar que Erased é um anime que eu gosto e que ele tem problemas, sabe? E eu vejo os problemas que ele tem e eu falo, olha, é esses problemas que ele tem, mas eu gosto dele por causa disso. Eu talvez não goste dessas falhas, mas eu aceito
e eu compreendo e a história veio a mim mesmo com esses problemas. E eu acho que é muito mais legal a gente começar a entender os problemas daquela obra que a gente gosta do que tentar ficar defendendo e falar, não, a minha obra nunca teve problema, o que você está falando é besteira, você está falando isso porque você não gostou da obra. Será que é isso? Alguns problemas técnicos você consegue quantificar, você consegue criar uma métrica, você consegue identificar. Você consegue diferenciar momentos que o personagem é ou não orgânico. Você consegue diferenciar momentos de animação boas e ruins. Você consegue identificar momentos que a produção consegue ou não contar aquilo que ela quer contar. É claro que muitas vezes você tem que ter um conhecimento muito mais a fundo para entender alguns problemas técnicos de uma obra. Você tem que conhecer sobre criação de roteiro, você tem que entender sobre cinema, sobre sonoplastia, alguns conceitos técnicos você precisa ter para entender se aquilo é bom ou não. Coisas que por você ser fã, você não necessariamente precisa saber. E isso só realmente acaba sendo um problema quando a direção ou quando a animação está tão ruim que ela salta tanto à vista, que isso estraga a sua experiência dentro da obra. ReZero não teve nenhum momento que, de fato, eu me senti fora da obra por algum problema técnico, por falta de quadro, por uma direção ruim, por uma animação estranha e torta. Ele não chegou nesse nível, porque o White Fox, querendo ou não, em questão técnica, ele fez um bom trabalho sim. Mas os seus problemas maiores foi realmente a parte de roteiro, né? A parte de construção de personagem, a parte de construção de mundo, a parte de querer contar algo e não conseguir. Por fim, eu só queria dizer que sim, ReZero foi uma experiência bacana pra mim, apesar dos erros, e eu não estou aqui exatamente para quantificar os erros que ele tem, apenas para dizer que existe erros em ReZero e talvez passar a mensagem que o seu anime pode errar. O anime que você gosta, ele pode ter erros. Mas você tem que entender esses erros e ver e estar aberto a essa discussão. Por exemplo, alguns problemas de ReZero pode ser simplesmente por falta de entendimento de uma outra pessoa que está reclamando, ou talvez você tenha aí alguma argumentação para defender alguma situação da história e gerar debate. Quando você está lidando com produção artística, como filmes, séries, jogos e animes, você tem um nível de debate, você tem um nível de conclusão que cada pessoa chega por causa da sua experiência. E isso é bacana ser feito. Eu acho muito mais bonito gerar uma discussão construtiva falando dos problemas de ReZero ou dos acertos de ReZero do que simplesmente falando que ReZero foi a melhor coisa do mundo e indicando para Deus e o mundo, porque não é bem assim. Eu realmente não indicaria ReZero para alguém que eu sei que não é um otaku, para alguém que eu sei que não está acostumado com traps, com lolis, com hikikomoris, com todos esses arquétipos que não se justificam nessa obra. E talvez se eu quisesse mostrar uma desconstrução de personagem, eu mostraria com certeza Steins Gate para essa pessoa, porque ali a desconstrução do personagem é um pouco mais interessante. Porque a desconstrução de personagem ali é muito mais interessante. Então não fique puto quando alguém critica Nanatsu no Taizai, ReZero, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin ou qualquer outro anime que você gosta que se tornou popular. Eu adoro quando um anime se torna popular, eu acho que eles devem se tornar popular, eu fiquei feliz que ReZero se tornou popular, porque ele justifica sim a sua popularidade com uma qualidade, sabe? Ele tem alguma coisa interessante ali, talvez ele só não conte uma boa história porque ele não sabe contar uma história às vezes. Algumas coisas ali dentro estavam perdidas em alguns momentos que eu sinceramente não senti que precisava estar ali, ou que tivesse trabalhado melhor. Como, por exemplo, um elemento que estava presente ali e que falhou foi a parte do arco da Aren e da Aran, quando o Subaru estava dentro da mansão, onde aquele momento era para você parar e explicar tudo o que você queria, porque o Subaru tinha que saber como funciona esse mundo. Ele tinha que saber da política, ele tinha que saber da mitologia, ele tinha que saber tudo, que foi sim explicado em alguma parte, mas demorou demais e talvez não tenha chegado até o fundo das explicações que fizeram falta mais pra frente da história. E coisas que simplesmente não fazem o menor sentido na história e que pra mim é só pra agradar o otaku, é só pra fazer fanservice, é o Subaru ser um hikikomori. É o fato da gente ter uma maid, é o fato da gente ter uma trap, eu não vi necessidade nenhuma disso acontecer, que aconteceu. Porque se a história quer falar sério, a gente tem que analisar ela de uma forma séria. Se ela quer fazer ruê, a gente analisa ela de uma forma fazendo ruê. Uma coisa que o Araújo falou e eu assino embaixo, uma obra tem que ser analisada pelo ponto de vista do que ela está fazendo e pra quem ela é. Eu não vou falar mal de um Harém inverso falando que tem muito fanservice feminino,
porque a obra é feita para isso. Pra mim, ReZero quis falar sério, ele quis trabalhar com temas muito pesados, como morte, como retorno, como redenção, como ser o problema, sabe? Sobre dependência, que é uma parte muito interessante que ReZero fez, que eu vou explicar muito mais no guia de temporada, que ele construiu laços de dependência entre os personagens de uma maneira muito interessante e que talvez tenha sido um dos pontos mais interessantes da obra, que eu tinha medo e ainda tenho medo disso ser destruído. E isso eu vou explicar muito melhor no guia de temporada, onde eu vou colocar na balança todos os prós e contras, tudo que ele fez ou deixou de fazer. Esse vídeo era muito mais para explicar que sim, ReZero tem problemas, assim como todos os outros animes têm seus problemas, e eu acho que não deve ser colocado como mártir e nem colocar como a melhor coisa do universo, porque não é. Entenda os problemas que a obra que você gosta tem, discuta, reflita e debata, porque isso pode criar um crescimento e um entendimento melhor. E só lembrando vocês que vai ter o guia de final de temporada, da temporada de verão, vai estar no canal secundário, no Projeto LB, vocês cliquem aqui na tela, na descrição, eu vou fazer um vídeo para cada anime. Eu quis fazer dessa forma porque eu acho que vai ser um pouco mais livre, porque falar de 3 animes num vídeo só, alguns eu queria falar um pouco mais, e para não fazer um vídeo de 40 minutos, eu prefiro quebrar em partes. Então espero que vocês gostem desse novo formato, e eu quis fazer esse vlog rápido só para falar de ReZero com vocês, para dar essa pequena opinião aí que eu tinha visto depois de muito tempo, eu vendo o pessoal achando que era a melhor coisa do mundo, e não foi só com ReZero que eu vi isso e eu vejo isso temporada após temporada, sabe? E eu só queria deixar essa reflexão pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês podem colocar os seus comentários aqui embaixo. E você pode avaliar o vídeo aqui embaixo com o seu like ou o seu dislike. Sinta-se à vontade para avaliar do jeito que você quiser. Mas eu gostaria sim, se você concordou ou se você não concordou, que você discutisse aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês também. Sobre o formato de vlog, eu não sei se eu vou continuar fazendo isso, aí vai da opinião de vocês. Se vocês querem que eu traga outros assuntos, tanto de um anime específico, como do próprio universo dos animes, deixa nos comentários também, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês querem ou não mais desse tipo de conteúdo. Bem, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tipo de formato e dessa discussão que eu deixei aqui no ar. Se vocês querem acessar o outro canal, o Projeto LB, que vai ter o guia de temporada, e a gente já está fazendo news lá, vai estar aqui na tela e na descrição, nos cards, clica lá que em breve vai ter muito conteúdo. Eu estava contando aqui, vai ter uma cerca de 15 animes que eu vou fechar dessa temporada, e espero fazer isso em breve, e também vai ter o nosso guia de temporada, e espero fazer isso em breve também, tá? Então, muito obrigado pela atenção, um bom anime, e até o próximo vídeo.